Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com um assunto bem importante para você, um assunto que tem muita gente me perguntando. Will, como é que eu faço para enviar uma mensagem? Como que eu devo pedir para o universo? Muitas pessoas têm essa dúvida e têm me perguntado. Bom, primeiramente, eu quero explicar para você como que eu achava que o universo atendia meus pensamentos. Assim como você, não sei, eu comecei a ter acesso pela lei da atração, conhecer a lei da atração através do segredo. E eu comecei a ler aquilo e eu coloquei na minha mente que só de eu pensar que o meu desejo seria real, ele já aconteceria. Se eu pensasse que eu queria ter determinada coisa, como um toque de mágica, ele ia aparecer na minha frente. Por muito tempo eu tive essa mentalidade. E, claro que não. Não é apenas o pensamento que vai fazer com que o seu desejo, o nosso desejo, se realize. Você precisa ter sentimento. Exatamente. A palavra-chave para que seu desejo se realize é o sentimento. Eu compreendi esse conceito que o sentimento é importante para você conseguir. Importante não, né? É a base para que você consiga realizar o seu desejo. Neste livro aqui, ó. O Efeito Isaías, é um livro do Greg Braden, que inclusive é um grande autor. Eu sugiro que você, se já tiver condição de ler tempo, adquire e leia esse livro, que é um livro maravilhoso. O Greg Braden, ele é um cientista, ele é um pesquisador, e ele pesquisa mais ou menos sobre esse assunto, sobre a fé, sobre a maneira correta de rezar. E nesse livro, ele está nos Estados Unidos com um amigo dele, e muito tempo naquele lugar não chove. E esse amigo do Greg Braden diz assim: Greg, você não quer vir comigo para me fazer uma oração, uma prece para chover aqui no nosso local, faz muito tempo que não chove? O Greg Braden, ele aceita. E os dois vão lá no local. Esse amigo dele tira as sandálias, ele entra num lugar, num círculo no chão, fecha os olhos e começa a olhar para cima. E uns 3 minutos depois ele sai de lá e o Greg Braden pergunta: mas você não ia rezar? Você não ia fazer uma prece para chover? Esse amigo dele diz: não. Se eu pedisse por chuva, se eu clamasse por chuva, não iria chover. Por quê? Porque quando eu peço alguma coisa, significa que eu não tenho. E se eu não tenho alguma coisa, a mensagem que vai estar enviando de volta para mim é menos ainda aquilo que eu já não tenho. Aí ele diz que quando ele chegou lá para pedir, para sentir, na verdade, ele fechou os olhos, sentiu a chuva caindo sobre os pés deles, aquele friozinho da água, sabe? Ele sentiu exatamente a chuva. E eles foram embora e, se não me engano, cerca de uma semana depois começou a chover incessantemente no local. O Greg Braden ficou impressionado com aquilo e colocou isso aí no livro para que a gente consiga entender como o sentimento unido ao pensamento tem a capacidade de co-criar as coisas na nossa vida. Deu para você entender? Você precisa colocar sentimento nos seus pensamentos. O pensamento é importante, claro, o pensamento é o início de tudo. Esse computador que você está assistindo aí, esse vídeo, já não passou do pensamento de alguém. Mas essa pessoa tinha na mente dela, ela sentia na mente dela que ela ia criar um computador, que ela ia fazer este computador. É a mesma coisa que a gente tem que ter em mente. Quando você for visualizar, se você quiser enviar um pedido para o universo, você tem que fechar seus olhos, não dizer palavra nenhuma. Basta fechar os olhos e sentir aquele pensamento seu como se ele já fosse real. Sentir tudo mesmo. Por exemplo, você quer ter uma casa nova, você fecha os olhos, imagina, sei lá, dentro daquela casa, sente cada cômodo, cada detalhe, sei lá, assistindo televisão. Se você quer ter um carro novo, você fecha os olhos, sente aquele carro, sente você dirigindo, tocando nos componentes daquele carro, sente o cheiro. Ou seja, você tem que criar uma imagem vívida na sua mente, como se aquilo já fosse real. Quando você conseguir fazer isso, você conseguir manter esse sentimento forte que tudo já foi real, você vai estar desenvolvendo uma ótima virtude, que é a fé. Você vai ter fé que você vai conseguir fazer aquilo. E você sabe que quem tem fé consegue tudo. Então, como que as pessoas realmente pedem para o universo ou pedem para Deus? Geralmente elas falam assim: meu Deus, universo, me dê determinada coisa. Eu gostaria de ter tal coisa. Eu queria ser tal coisa.
quando você pede, isso implica que você tem uma carência. Se você está pedindo alguma coisa, significa que você ainda não tem. E o sentimento que você vai enviar é um sentimento de carência, como se você ainda não tivesse aquilo. E o universo vai trazer mais daquilo de volta. Então, como que eu disse, você tem que afirmar como se você já tivesse. Você tem que sentir como se aquilo já fosse seu. Porque veja bem, ó, a gente está dizendo que o sentimento é importantíssimo. Imagina, uma pessoa vai lá na conta bancária dela e a conta bancária dela está zerada. Aí ela fala, ai, como eu queria ter determinado dinheiro. Ela já está dizendo que ela não tem. E ao mesmo tempo ela está mandando o sentimento que ela está sentindo é de carência, ou seja, eu não tenho dinheiro. Eu sei que é complicado você olhar numa conta bancária e não ter um tostão lá para nada. Mas é o sentimento que você está enviando para o universo. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar e sentir aquilo como se aquilo já fosse real. Por mais que a situação seja difícil. Com o tempo, esses sentimentos, esse pensamento e sentimentos vão ficando cada vez mais poderosos, cada vez mais poderosos. E vai chegar um tempo que você vai ter desenvolvido uma fé que aquilo vai ser verdade. E, consequentemente, depois do tempo da lei da gestação, o seu desejo vai se realizar. Agora, tem muitas pessoas que perguntam assim para mim, Will, mas como que eu posso desenvolver esse sentimento? Às vezes eu deito e não consigo sentir, pensar em nada. Bom, eu já falei sobre isso em alguns posts, e algumas pessoas já devem saber que a música ela é poderosa. Ela tem um poder de despertar emoções na gente, sendo positivas, sendo negativas. Se você escuta uma música que você gosta, você se sente motivado, você se sente feliz. O contrário também é igual. Quando você está deprimido e escuta uma música que é meio deprimente também, seu astral vai lá para baixo também. Então a minha dica é que, quando você for visualizar, você for sentir o seu desejo, como se ele já fosse real, você estiver lá naquele momento, coloca a sua música favorita. Exatamente. Você vai ver como a sua música favorita vai despertar cada trecho da música vai despertar uma coisa boa em você. E você vai conseguir desenvolver uma emoção para que você consiga unir com aquele pensamento. E visualize por 10, 20 minutos, mas coloque uma música. Você vai ver como aquilo vai fazer diferença na sua vida. E quando você terminar de fazer a sua visualização, sentir o seu desejo como se ele já fosse real, você vai suspirar fundo e vai dizer obrigado, Deus, obrigado, universo, porque a gratidão é muito importante. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para mim, clica no gostei aqui embaixo e também se inscreva no canal, que sempre eu estou mandando vídeos novos. Que a abundância e a prosperidade sejam infinitas em sua vida. A gente se vê num próximo vídeo.